Olá, esse é o de Sexta a Sexta. Eu sou o Diego Malva e esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou estar trazendo, falando um pouco sobre o meu diário e dando uma perspectiva um pouco mais ampla dentro de tudo isso que eu aprendi durante a semana. Nesse episódio, especificamente, eu vou estar falando um pouco sobre como eu lido com dias ruins. Eu vou também estar enfatizando um pouco da problemática de ter uma dinâmica entre socializar e também sobre estudar ao mesmo tempo, né? Como a gente faz para lidar com esses dois lugares, para quem tem um pouco de dificuldade, no caso eu, né? Então eu vou estar compartilhando um pouco disso. E também como isso tem mudado dentro do meu processo de socialização com as pessoas, né? E, enfim. Eu também vou estar falando um pouco sobre a vida presencial pós-pandemia, né, que é uma coisa que está sendo comum dentro desses dias do dia 15 ao 22 de abril de 2022, né, que a gente está. Eu vou estar falando também sobre como que eu me relaciono, né, com as pessoas nesse processo e como que isso se dá, né, a partir de todo esse período de tempo que a gente está, né, em pandemia. A estrutura desse episódio ela não vai estar de uma maneira sequencial, eu não vou estar falando especificamente sobre determinados dias, mas eu vou estar sintetizando toda essa característica desse dia, né, e vou tentar facilitar um pouco a conversa com isso, né. E para quem tiver afim um pouco de se aproximar de mim, de ter um pouco mais de intimidade, para conversar sobre essas questões mais pontuais, eu vou deixar meu Instagram aqui, né, que é o Autor Expandido, e lá eu posto, além de dicas e textos sobre esses assuntos que eu vou estar tratando aqui, eu também falo um pouco sobre não monogamia. Enfim, na primeira parte desse vídeo, eu vou estar falando sobre como a gente não tem controle, né, desses dias ruins. Isso é meio que referente à segunda-feira do dia 18 e da sexta-feira do dia 15, né, que eu tenho começado a perceber que dentro das coisas que eu ando escrevendo, eu tenho tentado perceber mais a mim mesmo, né, principalmente como eu estou me sentindo, porque eu tô, tô começando a criar esse hábito de me planejar, né, para fazer as coisas. E gostaria de dizer, assim, basicamente que se planejar acaba sendo bem difícil, porque normalmente a gente tem essa característica, né, tipo, da gente viver a vida apenas por viver. E aí quando a gente começa a planejar as coisas, a gente também tem que lidar com o fracasso desses planejamentos, e eu te lidei bastante com isso. E principalmente sobre quando também as coisas não estão dentro do nosso controle. Na segunda-feira aconteceu um fato muito inusitado de ter faltado energia no certinho, quase no horário da minha aula. E aí eu comecei a pensar assim novamente sobre quando faltou energia em Macapá, em como que isso afeta ainda, né, a gente aqui do Amapá. E aí eu comecei a perceber que durante esse processo eu eu tenho me tornado uma pessoa que planeja e que guarda algumas coisas para caso falte energia. Por exemplo, no meu celular, eu tenho um jogo que dá para eu jogar quando falta energia. Eu tenho que me lembrar, por exemplo, de carregar o celular. Nessa coisa que nesse dia eu esqueci de colocar para carregar no celular de manhã. E outra coisa que eu faço no celular, por exemplo, eu coloco música para não precisar de internet, né? É uma coisa que eu acabo fazendo. E outras coisas também que eu posso recorrer a livros. E nesse dia eu fiz justamente isso. Eu peguei, ouvi um pouco de música, depois eu joguei um pouquinho. E aí depois eu fiquei assim, eu tenho alguns livros aí para ler, eu vou começar a escrever algumas coisas sobre eles, talvez. E aí foi que eu fui de encontro a um livro chamado Técnicas Profissionais para Memorização. E esse livro ele foi assim um livro muito interessante porque ele me ajudou um pouco durante a semana todinha para entender como fazer essas notas melhores, né? Como fazer também um calendário de revisão dessas coisas que eu estava lendo nesse período. E aí eu pude pôr em prática isso lendo um outro livro que eu vou estar trazendo aqui, né? Mas eu acho que não faz parte dessa ideia. Até eu vou falar um pouquinho mais desse livro lá no outro episódio, né, que eu falo um pouco mais sobre os estudos. Durante o sábado e o domingo eu tenho percebido que eu preciso entender essa dinâmica de como socializar e também estudar. Porque eu tenho muita dificuldade
de me engajar nisso, principalmente eu acho que a pandemia ajudou um pouco isso, né? Colaborou para que eu tivesse com esse problema, porque eu não consigo lidar muito bem com ter que estudar e aí depois chegar no final de semana pensar em alguma coisa para fazer com outras pessoas. Então, dentro do meu planejamento da semana, eu tenho pensado em como me engajar e também aproveitar essa comunidade que eu construo, né, da minha vida. E eu acho que uma das coisas, assim, um dos pontos mais importantes que eu vou levar para a próxima semana é justamente de começar a tentar planejar coisas com outras pessoas. Isso foi uma das coisas que eu tenho pensado muito, porque eu sempre tive muita dificuldade de chegar em alguém e pedir, perguntar e fazer as coisas assim. Mas às vezes, quando a gente gosta realmente de alguém, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Talvez a pandemia tenha me diminuído um pouco essa minha expectativa de fazer isso, mas agora que a gente está começando a pensar nesse pós de algo mais forte, né, que está acontecendo aqui, pelo menos no meu estado, está diminuindo o uso de máscaras, então, tipo, tudo isso está colaborando para essas coisas. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais adiante. A coisa mais importante disso, né, de aproveitar essa comunidade e essas pessoas, é justamente sobre compartilhar esses sentimentos que a gente tem durante a semana, né, de tudo isso que a gente viveu, de todas essas coisas, às vezes mesmo esquecer certos momentos ruins, como a gente já comentou ainda há pouco. E uma dessas coisas assim bem importantes que aconteceram foi eu começar a compreender melhor justamente esse senso, né, de comunidade, porque eu tive uma situação que eu precisei fortalecer um pouco esse apoio a partir de mim para outra pessoa. E tudo isso tem colaborado para que eu comece a imaginar a vida de uma maneira que promova a esperança. Eu acredito que estar próximo das pessoas, estar compreendendo, estar fornecendo esse apoio, né, para essa comunidade que a gente cria na vida, né, a gente começa a promover esperança para essas pessoas. E eu acho que não há nada mais importante dentro de criar laços com alguém, de fazer algo com outra pessoa, é justamente pelo fato de que a gente fornece esperança. E num momento como esse, assim, dentro da pandemia, às vezes dentro da nossa vida pessoal, tudo que a gente precisa é de um apoio que faça esse papel, né? Esse papel de nos dar esperança de que amanhã vai ser um dia melhor, de que as pessoas que a gente vai encontrar na vida vão ser melhores e que tudo isso que de ruim que anda acontecendo na nossa vida pode passar, né? E que alguém vai estar lá para falar assim, olha, talvez eu tenha te visto no teu pior momento, mas agora ele é um dos melhores. Então, tudo isso para mim é uma questão muito importante dentro do processo de viver e dentro daquilo que eu estava lendo nesses dias, né, dos meus diários, isso começou a se tornar uma coisa muito presente. Uma última coisa que eu gostaria de tratar aqui sobre essas anotações, né, que eu fui tendo dessa semana, eu percebi o quanto que o presencial do pós-pandemia, né, eu não sei se nem se posso falar que é o pós-pandemia, mas tem afetado pelo menos a mim, né, e aí vocês me dizem um pouco sobre como que isso tem afetado vocês, porque, por exemplo, eu já falei, né, que aqui na minha cidade a gente está num processo de não usar mais máscaras, né? A gente está no processo de diminuir o uso delas. E aí eu tenho percebido que essas coisas elas têm me afetado de uma maneira muito forte, porque eu ainda não consigo totalmente ficar à vontade sem máscara. É uma questão intuitiva, assim, é quase um medo irracional que aparece na minha cabeça. Não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo. E eu teve um dia, por exemplo, eu fui no dentista, eu não tirei na ida e na volta, assim, e depois que eu cheguei em casa eu fiquei assim, caraca, eu não tirei, né? E tinha muita gente na rua sem. E aí eu fico com essa problemática. Outra questão que foi muito comum, assim, dentro dessa semana, foi eu pensar um pouco sobre esse autogerenciamento para fora de casa, porque o quanto que é esquisito para mim, pelo menos, ter que lidar com
com situações de vida presencial. Porque as coisas que eu planejava, tipo, pra minha vida, normalmente envolviam eu estar fazendo as coisas em casa e pensando em como fazer isso em casa. E agora eu tenho que imaginar essas dinâmicas e horários, né? Olhar essa minha rotina de horários para os momentos que eu não estou em casa. E tudo isso é muito complicado para mim, porque eu tenho que começar a imaginar que existem outros caminhos, né, para chegar que existe o caminho, por exemplo, de eu ter que acordar cedo e poder tenho que pegar o ônibus, por exemplo. E como que eu pego esse ônibus sem perder toda a minha rotina que eu já fazia dentro de casa, né? Porque, por exemplo, eu já tenho eu vou falar um pouco disso melhor sobre essa rotina dentro do próximo episódio que eu falo sobre os estudos. Mas quando eu penso, né, de que eu tenho que me deslocar de casa, eu tenho que lembrar que eu tenho que acordar, por exemplo, muito cedo para poder conseguir fazer todas essas coisas e sair de casa sem me preocupar em não fazer alguma coisa. Então, esse autogerenciamento para fora de casa é uma coisa que está presente assim e que eu tenho levado de uma maneira completamente distinta para essa próxima semana. Outra coisa, né, que aconteceu comigo que eu gostaria de deixar aqui um pouco guardado é sobre como que a nossa, pelo menos a minha, né, autoestima da fala tem mudado. Porque, por exemplo, eu não consigo me expressar direito mais fora desse contexto de internet. É esquisito eu ter que conhecer pessoas novas e isso está sendo muito difícil para mim, porque acaba que quando eu tenho que me apresentar, quando eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu não consigo planejar. Eu estou começando a perceber que a vida presente ela está sendo muito eu estou demorando muito para começar, assim, para iniciar tudo isso. E eu estou passando por um processo de incompreensão de toda essa minha timidez que eu tenho, assim, já dentro de mim um pouco no processo da minha vida, né? Eu sempre fui bastante tímido, mas que eu já tinha mudado isso, já tinha melhorado isso antes da pandemia, e aí com a pandemia eu fui entrando novamente nesse lugar e agora eu tô querendo novamente sair da timidez, então todo esse processo para mim tá me trazendo uma necessidade de ter uma autoestima melhor com a minha fala. E eu acho que também aqui com esse vídeo eu vou estar tendo uma dinâmica um pouco melhor dentro disso tudo. E eu acho que comunicar pensamento ainda está tendo essa dificuldade, né? Mas eu pretendo mudar e melhorar isso com o tempo e principalmente melhorar fazendo coisas que façam isso melhorar. Eu acho que é o mais importante do processo de comunicação é a gente experimentar e fazer e tentar e errar e entender tudo isso e como que é o nosso processo de perda, né, de erro e todas essas coisas. Enfim, esse basicamente era o que eu queria pensar, que eu tinha pensado para esse vídeo, né, porque ele está sendo para mim esse processo de comunicar esse pensamento. Talvez eu tenha começado um pouco robótico aqui nesse episódio, mas eu espero que nos próximos eu tenha uma capacidade de gerar isso cada vez melhor. E eu queria compartilhar esse processo junto com alguém, porque eu acredito que compartilhar tudo isso é muito mais importante, né? Porque a gente vai estar em comunidade, a gente vai estar compreendendo todo esse processo juntos e a gente vai ver depois, né, o quanto isso melhorou. É isso. Eu espero vocês no próximo vídeo sobre estudos e até a próxima. Tchau.